Boa noite. Primeiro nos apresentar, nós somos um projeto crescendo. O nosso projeto tem como intuito ajudar, né, sobre algumas matérias das áreas, né, dos campos de História, Biologia e Geografia, sempre deixando claro, né, que nós estamos começando agora na licenciatura. Eu faço licenciatura em História, a Vitória faz licenciatura em Biologia e a Júlia em Geografia. Então, o projeto não é dar aula ou ensinar, até porque a gente ainda está nesse processo de aprendizado. É mais um intuito de ajudar, já que a gente estudou muito essas matérias, né, no nosso ano de vestibular. E ele ficou mais intensificado, né, a gente intensificou o projeto de colocar em prática, nesse momento que a gente vive de pandemia, de quarentena, onde muitos acabaram não tendo acesso à educação, às vezes de não tão de qualidade. Então, o intuito do nosso projeto é realmente ajudar. Se Deus quiser, mais para frente a gente tem o pensamento de colocar mais matérias. E é isso, agradecer ao Ensinar Mais pela oportunidade. Como eu falei, a gente está começando agora, né, nesse caminho de ensinar, de dar aula. Então é uma oportunidade única, uma oportunidade bacana. Fico muito feliz com o convite. E falar com vocês, né, que estão assistindo, como eu falei, a gente está começando agora, então nosso intuito não é aqui bater o martelo, dar aula, não, a gente está fazendo uma conversa, falar alguns pontos importantes que a gente considera essenciais do Enem, da UERJ. Então, sintam-se à vontade para perguntar, para comentar também. A gente pensou em fazer mais ou menos uma conversa mesmo, tá? Então, obrigada, vamos começar. É contigo, Vitorinha. Beleza, então a Natália já apresentou aí a gente, mas só reforçando, né? A Vitória, faço faculdade de Biologia, né, pelo meu início de graduação. E com o objetivo, nas questões de Biologia, né, são duas, se não me engano, assim, só de Biologia, eu peguei uma visão geral da questão, não só abordando ela especificamente, mas abordando alguns pontos importantes que podem acabar sendo muito proveitosos para vocês e outras questões também. Então, aqui na primeira questão, eu já vou abordar algumas paradas que podem ajudar vocês, então fiquem ligados, se quiserem anotar, fiquem à vontade. Ou perguntar também. Como a Natália disse, eu estou aqui para conversar sobre a questão. Então, se quiserem comentar alguma coisa sobre ela, algo sobre o assunto, só usar o chat, que vão estar auxiliando a gente. Então, bora lá. A Júlia vai me ajudar nessa questão. Júlia, você está aí? Então, Júlia, quer falar alguma coisa antes de eu ler a questão? Não, só falar que se eu falar muito rápido, alguém me avisa aí, porque eu costumo falar rápido. Só fala assim, pô, diminui. Vai ser. Então, vamos lá. Gente, essa questão aqui do Enem, não sei de qual ano é, esqueci de ver. Mas bora ler aqui ela antes de... Pô, que isso, hein? Aí sim. Vamos ler aqui a questão. Beleza. Essa questão vai abordar região geográfica ou bioma, a Julia vai falar para vocês depois. E ela pede pra gente, né? Pra gente ver qual região geográfica que apresentam aí no enunciado. Então, bora ver que características são essas. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar por até 9 meses de frio. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas em algumas espécies que assumem a forma de espinhos. Aí vem a pergunta: qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? Show! Eu e o Julinho separou aqui alguns pontos para a gente conversar, né, sobre essas características que foram faladas. Eu vou falar mais da parte ecológica e a Júlia vai aproveitar a geografia, né, para falar da vegetação, do clima. A questão disso para a gente, né, ali nas características dessas plantas que ela citou, que elas ficam com os galhos, né, esbranquiçados nesse período de seca, né? São 9 meses de seca, até 9 meses, ou seja, é coisa pra caramba. A gente sabe que as plantas precisam de água, precisam de nutrientes, da luz solar para fazer fotossíntese, e numa seca a gente sabe que não vai ter tanta disponibilidade de água. Então, nesse momento de seca, elas vão acabar se adaptando, né, criando estratégias e formando essas características para acumular essa água ou guardar essa água, né, para que elas possam ir usando durante esse período de seca. Além disso, ele falou ali, né, que eles acumulam água na raiz, né, no caule, como eu falei para vocês, e também tem outras características que são válidas de citar, né, tem algumas plantas que têm a característica de deixar a folha impermeável, ou seja, quando a água da chuva cai, ela consegue jogar essa água para o solo para que ela consiga absorver. Tem também nessas raízes, né, ou no caule, a gente tem uma estrutura chamada de raiz tuberosa. Ela também guarda água. Então, assim, essas plantas elas vão se adaptar àquele local, né, que vai ter um grande período de seca, para conseguir viver e exercer as funções que elas exercem. Aí aqui que a gente mostrou para a gente, né,
vários biomas, várias regiões fitogeográficas. Júlia, quer comentar sobre isso? Sobre essa palavra? Não, é só porque, tipo, normalmente quando a gente lê palavras complicadas que a gente não tem tanto costume, como fitogeográfica, costuma ter um desespero. Não sei se vocês eram assim, comigo era, eu ficava meio, tá, não sei fazer a questão e eu acabava pulando. Só que, tipo, nesse caso, fitogeográfica, uma região fitogeográfica nada mais é do que um bioma, sabe? E ele deixa isso bem claro, porque ele bota determinado bioma brasileiro. Às vezes o Enem só faz isso mesmo para confundir você. Mas é só esse comentário mesmo. Segue aí, Vitória. Então, beleza, vamos pensar assim. Antes da gente dissecar mais a questão, eu e Júlia, a gente fez uma técnica para fazer essa questão que a gente está fazendo, de eliminar. Então, vamos supor que a gente não saiba nada de nenhum bioma brasileiro, assim, que a gente não tem estudado o bioma, a gente pegou essa questão na prova do Enem. Bora fazer um método de eliminação, porque mesmo com esse método de eliminação, a gente vai conseguindo conectar algumas coisas que provavelmente você viu durante a sua caminhada escolar. Bora, então, eliminar, Júlia, do fim para o começo? Então, a primeira, assim, pegando a prova e olhando, a primeira que eu eliminaria é a floresta amazônica, muito tranquilamente. Porque pensando em água na raiz, água no caule, folha pequena, espinho, eu penso muito num clima seco, num clima semiárido. Porque para a vegetação ter essa característica, que é uma característica xerófita, se eu não me engano, o clima tem que ser bem quente, o clima tem que ser bem semiárido. Então, assim, a gente sabe que a floresta amazônica ela é uma floresta úmida, ela é uma floresta com muita biodiversidade, e a gente sabe que não tem como lá ser um clima quente semiárido. Então, eu já eliminaria essa, assim, de primeira. E já pegando embalo, a gente sabe que a Mata Atlântica, né, até presente no nosso estado, aqui do Rio de Janeiro, ela tem clima tropical. Também não seria, né? O clima tropical a gente também consegue ver a presença de chuva, não, um período de seca não tão grande quanto esse. Então, eu também eliminaria a Mata Atlântica. Já de cara. E aí sobrariam 3, Cerrado, Pantanal e Caatinga. Quer falar do... Então, o Pantanal a gente também eliminaria, porque o Pantanal ele está mais concentrado ali na região centro-oeste do Brasil, que apesar de não ser uma região com muitas chuvas, também não é uma região semiárida, sabe? É uma região que tem uma certa umidade, o clima não é um clima semiárido, não é um clima tão seco, então não é um bioma que a gente consegue ver cactos, por exemplo, que tem espinhos na sua forma lá, né? Sim. E aí sobra pra gente Cerrado e Caatinga. E é aqui que entra a parte mais legal da questão. A gente, durante a nossa vida, né, na escola, a gente vai aprendendo as matérias de ciência, geografia, a gente vai criando alguns imaginários, né, sobre várias coisas. E uma dessas coisas é que a gente tem um conceito já formado na nossa cabeça sobre Caatinga. E a gente já, tipo, pensa em Caatinga, cara, quando eu falo a palavra Caatinga pra vocês, vão pensar numa floresta toda verde, enfim, chovendo pra caramba? Não. A gente já pensa num local seco, né, com cactos, com essas plantas esbranquiçadas. E aí é que a gente pega a vibe dessa questão. As características que a Cristian mostrou pra gente dessas plantas são, né, da vegetação da Caatinga. E vamos lá, vamos agora falar sobre isso. A gente sabe que não é o Cerrado também, porque as características são muito mais relacionadas à Caatinga, né? E agora, em geral, peguei aqui alguns pontos que são mega importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está vendo os biomas brasileiros sofrendo impacto ecológico absurdo por N motivos, né? E, assim, importante realçar que esse bioma, né, da Caatinga, essa região fitogeográfica, ela é exclusiva do Brasil. A gente não encontra Caatinga em outro país. Podem até ter outras regiões que têm características parecidas, mas a Caatinga, ela é brasileira exclusivamente. E ela conta com várias áreas, né, diferentes, não só aquelas áreas que a gente sabe que são exclusivamente secas, mas tem áreas mais florestais, áreas com outros tipos de vegetação, sem ser cacto, né? Ela tem uma biodiversidade que é significativa. Né? Ela não tem uma biodiversidade de flora tão grande quanto os outros biomas, mas de fauna ela tem uma biodiversidade grande também. Concluindo não, mas estão na composição do Brasil que tem uma biodiversidade absurda. Quando eu falo de biodiversidade, tem em mente que a gente está falando aí de todas as espécies animais, todas as espécies de planta que a gente tem no nosso país. Entendeu? Então, a questão falou para a gente aí dessas características, são características adaptativas que cada espécie vai ter nesse local, né? Como são 9 meses de seca, né? Elas precisam criar essas estratégias para guardar água para poder fazer fotossíntese, para poder se alimentar, para poder viver. Né? Então, a gente tem aí todas essas estratégias que as plantas vão usar nessa região. Tranquilo? Beleza. Outra coisa que importante, a Júlia falou do clima semiárido.
só reforçando. Então, quando a gente pensa em Caatinga, a gente até pode pensar nessa área mais desértica, vamos falar assim. Mas ela também contém uma biodiversidade grande, de grande fauna, de grande flora. A gente vai ter várias espécies, a gente vai ter vários cactos, várias árvores, e características bem interessantes aí, se a gente quiser falar mais a fundo. E deixo aqui como conselho, como recomendação, se vocês quiserem saber mais sobre a Caatinga, é a série de vídeos do Vibilu. Ele mostra todos os biomas, ele vai em cada bioma aqui do Brasil, grava os animais, grava as espécies de planta, fala das características adaptativas que cada planta tem, fala do clima, fala da vegetação. Então, assim, é incrível, é muito importante para o Enem, porque às vezes tu cai numa questão assim, e aí, tipo, tu tava à toa no meio da pandemia, tu viu um vídeo de bioma, tu vai lembrar disso. Então, assim, fica aqui como recomendação, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Júlio, tem uma coisa para complementar? Não, acho que você já falou tudo. Show. Então, temos aí letra C, Caatinga, na primeira questão. Vamos para a próxima. Essa sim é tem ajudar. Ah, tem aqui uma foto, esqueci de botar a foto. Aí, foto bonita, cara. Olha lá, dá pra ver que lá atrás, ó, tem muito mais árvore, aqui é mais deserto, né? Tem os cactos e tal. E agora, a próxima questão também de biologia, porque biologia é top. E mais uma questão de bioma, né? Agora vai falar de Mata Atlântica, mas não da Mata Atlântica. Essa questão é mais uma questão de relação ecológica. Vamos ler aqui antes de conversar sobre ela. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água né? A. Organismo das plantas vizinhas. B. Solo através de suas longas raízes. C. Chuva acumulada entre suas folhas. D. Seiva bruta das plantas hospedeiras. E E. Comunidade que vive no seu interior. Beleza. A questão da preencher uma relação ecológica, né? Ela até falou ali, ó. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas. As plantas epífitas, né, elas fazem o epifitismo, que é uma relação ecológica que é de mais zero, né? Ou seja, a gente vai ter uma espécie tomando proveito dessa situação, né, dessa relação, e outra que não está nem ligando. É o caso das bromélias, ou seja, elas vão ficar em cima de árvores, em cima de outras plantas, para conseguirem captar a luz do sol, captar a água, né? Ou seja, elas estão praticando o epifitismo. A estrutura das bromélias, vocês vão ver na foto que eu vou mostrar, elas são propícias, né, para quando a chuva cai, é como se a chuva escorresse, como se fosse uma ladeirinha assim. Tivessem várias mini ladeirinhas e a chuva caísse, aí elas conseguissem captar. Só que elas não conseguem fazer isso sozinhas necessariamente. Elas precisam estar em cima de alguma coisa, nesse caso, em cima das árvores. Tranquilo? Aí, aproveitando para falar da Mata Atlântica, mais um bioma brasileiro, inclusive está presente no estado do Rio de Janeiro, mais um bioma que está sofrendo muito com o impacto ambiental, com queimadas, enfim, tem coisas que deixo aqui no apelo para que a gente possa proteger esse bioma, lutar por esses biomas que são muito importantes para a gente, para os nossos ecossistemas, né? E com esses impactos que a gente vem sofrendo, isso pode mas proporcionar várias paradas ruins para o nosso país, para os animais que lá vivem, para essas espécies de bromélias. Eu não sei se vocês sabem, mas a grande parte dessas espécies de bromélias que estão no Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, elas só são encontradas lá. Se essas espécies acabarem, forem extintas, a gente vai deixar de ter várias paradas, né? Além de impactar os ecossistemas, não sei se vocês sabem, mas as bromélias também são abacaxis, né? Os abacaxis são bromélias, é uma espécie. Então, tem várias paradas aí que são muito interessantes e importantes para a nossa natureza brasileira. Então, beleza. Essas espécies epífitas vão captar água a partir da chuva que vai se acumular nas folhas, né? Eu vou mostrar a estrutura para vocês. Estão vendo? Espero que sim. Aí, essa é uma bromélia. Vitória no Vitória Verso. Temos duas aí aparecendo. Então, grande parte de bromélias são plantas endêmicas. Tem espécies aqui que tem aqui só no Brasil, né? E aí eu falei da estrutura delas, mostrei para vocês que elas conseguem captar água da chuva através aí dessa estrutura que é como se fossem suportezinhos meio arredondados que conseguem fazer com que essa água escorra, né, até a estrutura interna delas para que elas possam fazer fotossíntese, enfim, se alimentar, essas coisas todas que as plantas fazem. E acho que é isso, cara. Acho que é isso. Falei da relação ecológica, né, que é epifitismo, né, que é mais zero, ou seja, uma planta vai se beneficiar daquilo e a outra não vai fazer diferença para ela. A árvore que está lá com a bromélia em cima dela vai cagar, para ela não vai mudar nada, né? Para a bromélia não, ela vai estar se aproveitando da situação para conseguir exercer todas essas funções. É isso, cara. Qual a próxima questão? É minha também, tinha esquecido. Essa ajuda a me ajudar, peraí, Júlia.
Júlia? quê? Show. Quer ler a questão? Já li 2 vezes. Não, pode ler, porque nas próximas o pessoal vai enjoar da minha voz, né? Que eu vou fazer umas 4. tranquilo. Se quiserem, eu posso ler, já que eu não estou participando. Deixa a Natália ler. Natália vai ler a questão de biologia, aí sim. Deixa ela ler. Vai lá, Natália. Questão número 3, Enem 2018. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, que é a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque, letra A, propicia o fluxo gênico. B, intensifica o manejo de espécies. C, amplia o processo de ocupação humana. D, aumenta o número de indivíduos nas populações. E letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Não faço ideia com vocês. Então, obrigado, Natália, pela ajuda. Vamos agora falar mais uma vez na questão de biologia, só que a gente vai fazer um mixzinho aí com geografia, vocês vão ver por quê. Nessa questão, a gente está falando de corredores ecológicos. Tá? Mas o que é isso? A questão explicou, mas eu vou falar de novo aqui mostrando não, mas tentando fazer com que seja mais fácil de entender. Vamos supor que a gente tenha 2 regiões, uma região aqui no Rio de Janeiro, uma região meio florestal, e tem a outra aqui nesse outro lado, região A e região B. Aí, por algum motivo, construiu uma estrada no meio. É de extrema importância que exista uma ligação entre essas 2 regiões para que as espécies consigam ir de um lado para o outro, né? Para que elas consigam migrar. Né? Por que migrar? Porque elas precisam dispersar suas sementes, né? No caso das aves, elas precisam trocar material genético se reproduzindo. Ou seja, não tem como a gente quebrar uma área no meio e acabar com a possibilidade que elas consigam circular por aquela área, né? Isso sendo uma barreira geográfica, né, isso pode acabar causando uma especiação, ou então impedir que essas espécies se reproduzam, ou seja, é preocupante, é problemático. Aí a questão falou pra gente, né, que esses corredores ecológicos, que são como se fossem pontes que ligam, não pontes, mas assim, como se fossem ligações de uma área para outra, para que esses animais consigam migrar. E aí ele pergunta pra gente, por que essa estratégia, né, ela é efetiva quando a gente está falando de recuperar a biodiversidade? Beleza, vamos lá. As alternativas são, eu abaixei um pouco, mas as alternativas são: A, a estratégia de recuperação, essa estratégia é efetiva por quê? Propicia o fluxo gênico. B, intensifica o manejo de espécies. C, amplia o processo de ocupação humana. D, aumenta o número de indivíduos nas populações. E E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Cara, desculpa, foi mal. Pronto, tirei. Cara, ali eu já elimino a D direto. Porque se a gente está fragmentando o local, né, ou seja, dividindo esse local e permitindo que as espécies não migrem, a gente não vai aumentar o número de indivíduos na população se a gente está impactando diretamente na reprodução delas. Não tem como, é impossível. Então, a D a gente já sabe que não é. Não recupera a biodiversidade, não tem eficácia nenhuma em recuperar essa biodiversidade, porque a gente está impedindo que esses animais migrem de um lado para o outro. Beleza, vamos olhar ali agora para E. Favorece a formação de ilhas de proteção integral. Não, ela não está favorecendo a formação de ilhas de proteção integral. A gente está fragmentando o espaço, né? Mesmo que a gente crie 2 subespaços, não são ilhas de proteção. Né? Ali, vamos para C. Amplia o processo de ocupação humana. Também não faz muito sentido, né? Porque a gente tem os corredores ecológicos justamente para recuperar a biodiversidade dos animais, né? Da fauna, da flora. Então, não é processo de ocupação humana, não tem muito a ver. B, intensifica o manejo de espécies. Cara, também não tem muito a ver, porque se a gente está falando de uma estratégia para ajudar esses animais, né, a viverem naquele local, a gente não tem nada a ver da nossa interação com eles, né, da gente manejar esses animais, essas plantas. Então também não é. Então é A, propicia o fluxo gênico. Vamos lá, vamos explicar agora a questão e a Júlia vai me ajudar a falar um pouquinho depois. Cara, se a gente tem esse corredor ecológico entre 2 áreas, a gente permite que essas espécies consigam migrar, como eu falei para vocês, e assim a gente garante, né, que a biodiversidade, né, a taxa de... Taxa não. O nível de... Qual é a palavra, meu Deus?
a taxa de variabilidade genética, tá certo? Esteja ok. Por quê? Como os animais vão conseguir de um lado para outro, eles vão conseguir se reproduzir. Eles vão conseguir dispersar sementes, né, por esse local, tanto no corredor quanto nos locais de fato, né? Ou seja, a gente está garantindo que aquelas espécies consigam viver, né, normalmente, sem serem atrapalhadas por uma estrada, né? Sem sofrerem com a falta de espécies para se reproduzirem. Ou seja, a gente garante, né, que elas vivam normal, né? Recuperando a biodiversidade, conservando essa biodiversidade. Então, a gente tem aí a produção fluxogênica, com essa espécie conseguindo trocar material genético através da reprodução. Júlia, fale aí pra gente sobre... Não, é um comentário bem rápido. Sobre a C, né? É sobre o amplia o processo de ocupação humana. O porquê que o processo de ocupação humana não é a resposta e o porquê dele atrapalhar os corredores ecológicos. Porque quanto mais ocupação humana você tem, é um sinal de que está tendo maior urbanização nesse lugar, né? E urbanização, a gente vai fazer uma questão de urbanização depois, mas só deixando aqui um pouquinho. Cara, quando você pensa em urbanização, você consegue pensar em alargamento de via, em derrubamento, tá errado, né? Em destruição de morros e tal, desabamento também. E florestas acaba que... também. Quê? De florestas, né? De florestas também, e isso acaba prejudicando muito o meio ambiente, e principalmente esses corredores ecológicos. É por isso que o processo de ocupação humana ele faz o contrário, sabe? Com a recuperação da biodiversidade, ele acaba diminuindo graças à urbanização. A próxima sou eu, né? Na verdade. Só complementar essa questão, isso é importante também, porque pensa, quando a gente tem uma estrada, se os animais não... Se só tiver estrada, quando os animais forem atravessar essa estrada para migrar, eles podem acabar sofrendo acidente. Eles sofrem acidente não, né? Atropelamento, no caso. De caminhão, carro, enfim, moto. Ou seja, quando a gente tem um corredor, a gente já garante ali que eles estejam protegidos sem o carro vir, sabe? Matar desnecessariamente o animal. Então, a importância aí, mais uma vez, dessa estratégiazinha de corredor ecológico. É isso. Agora, Júlia, fique à vontade. Tá. Essa questão agora é uma questão de Conferência de Kyoto, né? É uma questão mais trabalhada para o meio ambiente, né? Em relação à mudança climática. E é uma das questões mais complicadinhas que vão aparecer aqui, se eu não me engano. Pelo menos da minha parte. Foi uma questãozinha que foi bem complicado para, pensar. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Eu vou ler primeiro o enunciado, depois eu comento um pouco e a gente resolve. Segundo a Conferência de Kyoto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. Até aí tudo bem. Ele está falando que o maior problema é o custo financeiro, né? E que as indústrias elas acabam se adaptando a uma forma limpa de produzir as coisas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores de efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Tudo bem, eles deram uma solução que seria a comercialização internacional de créditos de sequestro de carbono. Ou seja, eles venderiam para a pessoa o direito dela produzir uma maior quantidade de gás carbônico. Tá. As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove... Tá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do que foi a Conferência de Kyoto, né? A Conferência de Kyoto ela foi uma conferência em Kyoto, no Japão, e de lá nasceu o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, ele nasceu em fevereiro de 2005, né? Ele entrou em vigor, e esse protocolo ele tinha como principal objetivo diminuir as taxas de emissões de gases de efeito estufa. O que são gases de efeito estufa? São gases que acabam poluindo o meio ambiente, como o dióxido de carbono, metano e o gás nitrogênio, se eu não me engano, E aí, né, o texto, ele
está mostrando para a gente uma solução, como eu já havia comentado. Tá, então ele quer saber qual é o problema da compensação, que é a venda de crédito de carbono. Fechou? Fechou. A retração nos atuais níveis de consumo. Não, vamos lá. Surgimento de conflitos de caráter diplomático, diminuição dos lucros na produção de energia, desigualdade na distribuição do impacto ecológico e decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Tá. Vamos por eliminação também, porque a gente já está nessa vibe de eliminar, então vamos eliminar. A B, vamos eliminar a B, por quê? Porque não está se tratando de um problema entre países, entre diplomacias, então não tem muito a ver com o que ele quer na questão. Vamos eliminar mais uma. A C, diminuição dos lucros na produção de energia. Cara, a produção de energia ela é uma coisa bem cara, então não tem como diminuir o lucro na produção dela, porque quanto mais você está procurando fazer energia limpa, acaba ficando um pouco mais caro. Energia limpa sempre vai ser um pouco mais caro, de alto custo, como energia solar, por exemplo. Aí a gente ficou com a B, com a D e com a E. Tá. A E é decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Não é, porque por mais que eles falem sobre economia nessa questão em relação ao enorme custo do processo, fala também da venda de crédito de sequestro de carbono, o foco da questão não é esse. O foco da questão é uma coisa mais ambiental, uma coisa mais relacionada à mudança climática. E aí a gente vai ficar com a C e a D, se eu não me engano. E a resposta, ela é um pouco óbvia, mas foi o que eu falei na primeira questão. Algumas palavras-chave, elas acabam confundindo a gente, fazendo a gente não pensar se é ela. E é o caso dessa alternativa, pelo menos para mim. A resposta é a D. A resposta é desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Por quê? Porque o texto ele vai mostrar que a solução ela é encontrada na comercialização de créditos de carbono. E aí, dando o direito de uma população que tenha dinheiro para comprar esses créditos poluir. Sendo que o objetivo principal era que ninguém poluísse. Ou seja, quando ele dá esse crédito para alguém, quando ele permite que alguém compre esse crédito, ele está dando para esse país, para essa pessoa, o direito dela poluir. Isso vai causar uma desigualdade na distribuição de áreas poluidoras. E é o que está escrito na D, só que de outra forma. Eles usam não é a palavra, que são duas, né, no caso. Eles usam... Eu esqueci o nome do que é isso. Não tem problema, vocês vão entender. Eles usam impacto ecológico ao invés de serem mais claros e falarem sobre áreas poluidoras. Esse é o único problema na alternativa. Se tivesse escrito desigualdade na distribuição de áreas poluidoras, cara, ia ser muito mais fácil da gente pegar. Só que aí o Enem não é fácil, né? Eles têm que botar uma complicaçãozinha. E aí eles acabam trazendo pra gente uma alternativa um pouquinho mais complicada do que a gente, pra gente não ler e bater o olho e falar, poxa, essa é uma alternativa que a gente perderia um pouquinho de tempo pensando para fazer. Então, gente, essa questão é muito engraçada, porque até ontem a Natália ia fazer comigo. Só que aí hoje de manhã ela mandou mensagem, poxa, você ficaria chateada se eu não fizesse com você? Aí eu falei, não, poxa, tô tudo bem e tal, porque ela tem outras questões para falar. Mas é só contextualizando vocês mesmo, para vocês verem que eu fiquei um pouco magoada. Mas tá tudo bem. Se quiser, eu leio, aí vai ser minha participação. Ah, claro. Pode ser, então. Lê pra gente. Então, vamos lá. Questão 5 do Enem. A segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com a letra A. Proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentam a produção com o aporte do grande capital. B. Técnica de produção fordista que institui divisão e hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Letra C. Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção textil destinada ao mercado interno.
D. Independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matérias-primas e os países industrializados. E letra E. Constituição de uma nova classe de assalariados, que possuíam como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho e que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Vai. Obrigada, Natália. Nada, foi um prazer. Então, gente, essa eu não vou fazer por eliminação, não, porque normalmente quando a gente tem uma questão que tem um texto pequenininho, normalmente uma parte da resposta está no texto, né? E aí a gente vai ter essa parte da resposta aqui. Caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Quando a gente pensa em produção em série, no contexto de segunda revolução industrial, o que deve vir na cabeça, assim, o que você deve pensar primeiro é Fordismo. Porque o Fordismo, ele tinha uma ideia, né, que era produção em série, uma produção em massa para o consumo em massa. Então, eles tinham uma ideia de produzir muito para vender muito. Também tinha que o Fordismo tinha uma produção muito padronizada, né, não tinha muita diferença. Outra característica do Fordismo é o trabalho especializado. O trabalhador, ele não fazia muitas coisas, ele era um trabalhador alienado. Ele era um trabalhador que tinha apenas um tipo de trabalho, né? Como a gente tem numa tirinha aqui embaixo, produção. Temos a tirinha? Temos a tirinha. Que a tirinha diz assim. Essa tirinha, para quem é aluno do Leonardo Simone, já fez prova com ela, né? Variável. Mas vamos lá. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Cara, eu acho essa tirinha muito engraçada, porque, tipo assim, o cara faz o trabalho há 30 anos e ele não sabe o que ele faz. Por quê? Porque ele tá numa linha de montagem. Ele tá num ambiente fordista, um ambiente que ele faz apenas uma coisa e a partir dali ele acabou o trabalho dele e ele não sabe o que aquilo vai se transformar, sabe? É uma produção fordista, é uma produção em uma linha de montagem com um trabalhador especializado, um trabalhador que ele acaba sendo alienado, né? E é meio que o que a questão tá falando. Volta lá pra gente, Torinho, por favor. Se eu não me engano, a alternativa que fala do Fordismo é a alternativa B. Aí vamos ver se é ela mesmo. Técnica de produção fordista, ok. Que institui a divisão e a hierarquização do trabalho, sim, né? Deixando o chefe e os trabalhadores que serão alienados, e que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Eu acho que com a tirinha ficou mais claro de ver essa parte. Então, a resposta é B. Ai, eu adoro essa questão. Então, gente, eu sei que o nome é Ensino Enem, né? O foco é no Enem, mas eu sou cadelinha da UERJ, né? Eu gosto muito da UERJ, tanto que entre as minhas coleguinhas de profissão aqui, né? Uma é da Unirio, outra é da FRJ, eu sou da UERJ. Aí eu não podia deixar de botar a questão da UERJ. Aí eu botei essa daqui porque é uma questão muito boa, é uma questão que tem uma pirâmidezinha que eu gosto muito, é uma questão de população. População sempre vai cair na sua prova, seja ela no Enem, seja ela na UERJ, porque é um assunto muito pedido e é um assunto relativamente fácil. Essa questão ela é muito fácil, ela é muito tranquila de fazer. Quando aparece uma questão dessa na hora da sua prova, você levanta a mão pro céu e fala, obrigada a Deus, sei que tu me sondas. Porque é aquela questão que você vai demorar muito pouco tempo para fazer. Vamos lá. A pirâmide demográfica retrata não apenas a distribuição etária da população em dado momento, como também os eventos marcantes da história de determinada sociedade. As anomalias em destaque na estrutura etária russa estão relacionadas com 2 eventos históricos apontados. Quais são essas anomalias? São esses círculozinhos pretos que estão desenhadinhos no gráfico, né? Que é da Segunda Guerra Mundial, lá em cima, e embaixo a crise após o fim da União Soviética. Tendo em vista que esses contribuíram decisivamente para a redução de valores do seguinte indicador demográfico. Vamos lá. Aqui a gente tem as opções de indicadores demográficos, como saldo de migração, né? Taxa de natalidade e expectativa de vida. Razão de dependência, essa alternativa D, é aquela alternativa que a UERJ dá e fala assim, toma um para você saber que não é. Porque a razão de dependência não é nem indicador demográfico, né? Não sei nem o que é isso. Então, a gente vai ignorar ela, porque a gente sabe que ela está super errada, e a gente vai focar nas outras 3. Saldo de imigração, que é quando ou entra mais gente num determinado lugar, ou sai mais gente, né? O saldo de imigração você tem que somar um com o outro. A taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos que a gente tem durante o período de um ano.
E a expectativa de vida é a expectativa de vida do lugar, né? Quanto tempo de vida as pessoas costumam ter ali. Aí a gente analisando, antes da gente analisar só as alternativas, vamos analisar o gráficozinho, né? A pirâmide. A gente vê que começa com uma base bem alargada, né? E aí, quando chega na crise, essa população ela chega a diminuir um pouco. Cara, por que a população acaba diminuindo? Porque em crise, normalmente, as pessoas elas estão muito preocupadas com o momento atual delas e com o futuro. Então, normalmente, as pessoas, em meio a uma crise, elas não procuram, assim, pensar em, meu Deus, vou ter um filho para aumentar a população porque precisamos. Não, em crise as pessoas não estão preocupadas com isso, porque elas não sabem como vai ser o futuro, elas não sabem que tipo de vida o filho delas vai poder ter, sabe? Elas não têm uma visão muito clara do que vai ser daqui para frente. Então, normalmente, as pessoas costumam a ter menos filhos. Vamos guardar essa informação. Aí, passou da crise, né? A gente vê que tem um grande alargamento, né? Dessa pirâmidezinha. E isso é chamado de baby boom, né? Baby boom porque é a partir de um momento que muita criança começa a nascer, depois de um determinado período sem nascimentos. E aí, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente também vê uma redução bem grande, até mais do que na crise. Por quê? Porque, normalmente, na guerra, os soldados vão, né? E as famílias ficam em casa. E aí não tem como você fazer filho com uma pessoa de um lado do mundo e a outra do outro. É humanamente impossível. Então, acaba tendo menos nascimentos, acaba tendo menos pessoas nascendo. A partir dessa nossa análise, a gente consegue perceber que o saldo de migração e expectativa de vida eles não têm muito a ver com o que a questão está pedindo. O que eles estão falando é a taxa de natalidade. Porque menos gente nascendo, vai ter menos população. Então, vai ter uma diminuição no gráficozinho. E quanto mais gente nasce, maior fica. E como ele está pedindo as anomalias, é quando tem menos taxa de natalidade. Aí a resposta é a B. Excelente explicação, hein? Ai, muito obrigada. Sim, fico bobo. Agora, para a alegria de vocês, sou eu de novo falando, né? Mas eu vou falar com a Vitorinha. Então, Vitorinha, quiser ler aí, é contigo mesmo. Tá bom. Vamos lá, então. Eu nem dei o RG, gente, que é o RG. Ó, vou contar a história, a gente tem que ficar de palhaçada. Tá, vamos lá. Questão da UERJ, essa questão vai falar da barragem de Mariana, né, que se rompeu. E aí ela dá uma introduçãozinha pra gente captar informações para realizar a questão. Bora lá. No Brasil, os principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados em 4 categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora e subsidência, ou seja, afundamento do terreno. Inicialmente, a mineração afeta a cobertura vegetal em graus variados, desde a supressão total ou parcial na área a ser minerada até a utilização de grandes volumes de água. A atividade gera profundas alterações, modificando toda a estrutura física e social, tanto do local onde está situada a mina, quanto da região do entorno. Beleza, aí ele citou pra gente, né, os impactos que o rompimento dessas barragens tem. Aí, beleza. Agora, para a questão em si. O desastre ocorrido na cidade de Mariana evidenciou o quanto a mineração de ferro pode causar impactos socioambientais negativos. Nesse episódio, esses impactos provocaram a seguinte mudança nas condições de vida da localidade mineira: A. Ampliação dos números de idosos. B. Aumento da desigualdade salarial. C. Interrupção definitiva do extrativismo. E D. Deslocamento compulsório da população. Vai, Júlia, você. Gente, ontem a gente fez uma aula teste, né? E aí, nessa questão, a gente ficou um tempinho nela porque a gente ficou rindo. A gente ficou rindo porque eu perguntei para as meninas do nada se elas lembravam onde elas estavam quando aconteceu esse desastre. Aí elas responderam não, eu falei, eu também não. Só perguntei para puxar um papo. E aí a gente ficou gargalhando por horas. E a Vitorinha, toda vez que ela lê a alternativa A, ela ri. Toda vez que ela lê a alternativa A. Engraçado. Cara, a Júlia falou lá em cima, né? A UERJ ela deixa uma alternativa, assim, muito aleatória para você ver que não é. Tipo assim, às vezes a gente acaba, né, ali na pressão, né, psicológico, considerando aquela questão, mas assim, normalmente a gente vê que ela não é aquela, sabe? São todas as outras 3, menos aquela. E essa não faz sentido nenhum. E aí eu acho engraçado, mas pode explicar a questão aí, Júlia. Eu só queria contextualizar vocês com isso mesmo, porque eu ia rir. Aí eu ia ficar rindo sozinha, eu não achei graça. Aí eu queria compartilhar com vocês. Desculpa. Vamos lá. Vamos para a questão. Cara, em
Em relação à parte geográfica dessa questão, eu vou falar muito sobre a erosão, sabe? Porque o desastre de Mariana, ele foi pela erosão do solo, né? A erosão de uma barragem, que era a barragem de Santarém, né? Ela acabou com o derramamento de minério de ferro lá no Vale do Rio Doce, e aí, juntando com a terra e o minério de ferro nessa água, essa água ela ficou inóspita. Vitorino usou essa palavra ontem. Ela ficou inóspita. Tanto para os animais que vivem lá, quanto para a população que precisava dessa água para fazer as coisas em casa e tudo mais. Sem contar que, tipo assim, essa lama, né, essa mistura, ela chegou a invadir casas, muitas pessoas perderam casas, perderam parentes, perderam amigos, né? E isso acabou fazendo com que uma grande parte da população tivesse que sair daquele lugar, né? Vou falar um pouquinho só de erosão aqui, só para a gente entrar na geografia, vocês não falarem, a gente tá falando qualquer coisa na geografia. Vou falar um pouquinho de geografia. Vou falar de erosão, mas muito rápido. A erosão é formada por 3 etapas, né? A etapa de retirada, o transporte e a sedimentação. Todo tipo de erosão você tem que tirar uma coisa da terra, e aí, a partir de vento, chuva, água, qualquer coisa, vai ter um transporte, né, desse sedimento que foi retirado da terra, e vai ter uma sedimentação em um outro lugar, tá? A gente tem 5 agentes erosivos, são o pluvial, que pluvial eu fiz ontem com a Natália brincando para ver se ela sabia, pior que ela sabia mesmo. O pluvial vem de chuva, o fluvial vem dos rios, né? A Natália falou para falar que fluvial vem do rio, pra vocês lembrarem de fluxo, do fluxo do rio. Aí, para lembrar disso. Aí tem o marítimo, né? O glacial e o eólico. O eólico, fluvial e pluvial, eles são os mais abordados quando cai. São eles que aparecem, porque os outros dois eles não têm muita. Não é que não tenha muita importância, tem, mas não tem muito costume de cair, né? E aí a gente acaba pensando. Aí eu vou voltar para a questão. A gente faz assim, muito doido. E aí a gente acaba pensando nesse problema que teve, né? Da água ter ficado inóspita, da lama ter invadido a casa das pessoas. E aí a gente vem para as alternativas. Aumentação no número de idosos? Acho que não, né? Aumento da desigualdade salarial. Poxa, a questão está abordando um desastre socioambiental. Ela não está abordando algo como desemprego ou como algo que tem a ver com desigualdade salarial. Então, a gente também tira essa. Interrupção definitiva do extrativismo? Não porque a gente sabe que em qualquer outro lugar vai ter extrativismo, como teve em Brumadinho e acabou tendo um outro desastre, né? Também a gente sabe que até mesmo perto de Mariana vai continuar tendo extrativismo. Então, outra coisa que também é muito bom vocês pensarem em questão é que, tipo assim, sempre que ele falar sempre, definitiva, algo que mostre que aquilo sempre vai acontecer ou que nunca vai acontecer, tá errado. Porque eles não têm como definir isso. Então, e aí a gente sobra só a D, deslocamento compulsório da população. O que faz muito sentido, se a gente for pensar naquilo tudo que eu falei, de a população perdeu casa, perdeu família, e muitas vezes não tem como ficar ali, muitas vezes não quer ficar ali, e eles acabam indo para outros lugares. Aí agora a Vitorinha vai vir falar um pouquinho da parte ambiental, né? Para vocês mudarem a voz um pouco na cabeça de vocês, que sou eu. Bem rápido. Só para. É porque assim, o desastre mariano pode cair mais nessa vibe geográfica, mas também pode cair na vibe de biologia, né? E aí, o que a gente tem, né? Quando a gente tem essa lama, né, caindo ali por todo o Rio Doce, grande parte pelo menos, cara, a gente vai ter um impacto absurdo ecológico, né? Tem várias espécies que vivem ali, tanto ao redor do rio, mas no rio também. E aí, cara, pô, tu tem uma quantidade absurda de várias substâncias, né? De ferro, enfim, a própria lama. Aqueles animais vão sofrer impacto. Né? A gente teve a morte de diversas espécies de peixe, porque uma água cheia de lama impede que esses peixes consigam fazer as trocas gasosas, a respiração e tudo mais. Além disso, a gente teve a destruição das matas ciliares ao redor, ou seja, provavelmente várias espécies ficaram ali sem seu habitat natural, né? Então, cara, é um impacto ecológico gigantesco. Pode cair dessa forma, tanto na forma que caiu na questão da UERJ, mas também pode cair abordando nessa parte ecológica, falando da água, enfim, por que os peixes morreram, que estavam ali naquela região, ou então a destruição da mata ciliar, o desequilíbrio do ecossistema que foi causado por conta da enxurrada de lama, pode cair de diversas maneiras. Aí no solo também, né? A lama caiu ali no solo, as espécies de vegetais que moravam ali também vão ter dificuldade para absorver nutrientes, enfim. Então
um grande desequilíbrio ecológico, um grande desequilíbrio no ecossistema, né, que essa região vai sofrer. É isso, só para abordar como a questão pode cair de maneira biológica. Né? Biológica não, biologia, no caso. Ótimo. A próxima, adivinha, minha também, gente. A Natália ela não está participando, tá? Ela está aqui meramente de ilustração para vocês, porque a gente decidiu que não era legal ela fazer questões, a gente ignorou a presença dela. Mentira, ela vai fazer depois dessa. Tô dando apoio. É isso. Qual quer que eu leia? Você é leitora. Tu quer ler? Deixa eu ler. Pode ler. Gente, Vamos como lá. vocês perceberam, rapidinho, a maioria das questões que eu tô fazendo é da UERJ. Então, assim, né? Vai. O ERG, né, questão número 8. Tendo em vista a posição da maioria da comunidade científica, a situação retratada nos quadrinhos contribui diretamente para o agravamento do seguinte problema ambiental. Aí o quadrinho. O que compõe a pegada? A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Em outras palavras, é uma forma de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. O carbono é um dos componentes da pegada ecológica. E aí lá na tirinha tem a grande pegada, né? E aí tem o balão. Eu me pergunto qual efeito dirigir uma van terá em minha cota de emissão de carbono. Aí a pessoa responde, é melhor você nem saber. Aí pergunta, né? A situação retratada nos quadrinhos contribui diretamente para o agravamento do seguinte problema ambiental. A. A erosão dos solos. B. O aquecimento global. C. A contaminação lacustre. E D. O assoreamento dos rios. Pronto, agora eu finalizo minha participação. Muito obrigada pela sua participação. Então, gente, eu peguei mais uma questãozinha que fala de mudança climática, né? Fala dessas coisinhas, porque é um assunto que eu estou estudando agora e estou gostando muito. Eu acho que é um assunto muito importante, sabe? Porque, cara, isso afeta muito a nossa vida, sempre afetou, né? E ela, às vezes, não tem a devida importância. A importância, eu digo, tipo assim, visão, né? As pessoas não dão tanta visão quanto deveriam, tanta visibilidade quanto deveriam para esse assunto. Aí eu trouxe a questãozinha aqui sobre efeito estufa, né? Porque o carbono é um gás de efeito estufa, né? Como eu já tinha comentado. E aí a gente vai ver que na imagem, os personagens eles vão estar conversando sobre a emissão de gás carbônico. Sobre a emissão de CO2, né? E o CO2, o que é o CO2? Ele é um gás de efeito estufa, né? Que vai agravar a problemática do aquecimento global. E aí agora a Vitorinha vai trazer pra gente a nossa imagem sobre efeito estufa, pra gente poder ver como isso acaba afetando o aquecimento global, né? Como esse efeito estufa, como essa liberação do gás carbônico acaba afetando mais um pouco. Eu primeiro vou ler um pouquinho aqui do que está na coisa e depois eu dou uma explicada. Mas a imagem ela é bem autoexplicativa, então vamos lá. Ó, o Sol ele vai mandar energia para a Terra, né? Os gases de efeito estufa, principalmente CO2, vão permitir que a luz do Sol passe por eles. Quando a luz do Sol passar por eles, ela vai levar o calor, né? E uma parte dessa luz ela vai ser refletida de volta para a atmosfera, né? Para o espaço. Ó. Beleza. Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas de gases de efeito estufa, gerando mais calor. Ou seja, a partir do momento que entra o calor do Sol na Terra, ele também vai sair. Só que o que controla essa saída desse gás são os gases de efeito estufa, principalmente o CO2. E quanto maior a emissão de CO2 a gente tem na Terra, mais difícil para esse calor vai ficar sair. Então, quanto mais emissão de gás carbônico a gente tem na Terra, mais quente a Terra vai ficar, porque o calor do Sol não vai conseguir sair. E isso vai resultar o quê? No aquecimento global. Agora, a gente com esse gancho volta lá para a questão. E aí a gente vai ler as alternativas. A erosão dos solos. Não, o CO2 não tem tanto a ver, né? Como eu já tinha falado na questão anterior sobre erosão, a gente sabe que o CO2 não tem tanto a ver. Contaminação lacustre também não. Assoreamento dos rios, não. E a resposta ela fica bem clara pra gente, né? Que é aquecimento global.
depois que a gente traz essa ideia de efeito estufa com o gás carbônico, e aí a gente deixa essa alternativa B aí pra gente. Vai, Natália, brilha, tua hora. Então, gente, eu separei 3 questões sobre história. Eu não pretendo ficar explicando e 3 com pontos que eu acho essenciais para fazer tanto a UERJ quanto o Enem. Eu não pretendo ficar explicando a fundo essas temáticas, até porque a gente não teria tempo, infelizmente. Mas eu separei alguns aspectos e algumas implicações que eu acho bacana. Então, vamos lá. Essa é a primeira questão. Júlia, lê para mim, porque está cortado. Consegue ler? Júlia, microfone. Júlia. Eu fiz a mesma coisa ontem, cara. Vai. Gente, fiquem tranquilos, é a frase mais ouvida do EAD no ano, seu microfone tá desligado. É porque eu não tive aula, não tô acostumada, gente. Desculpa, vamos lá. Vai. Tá. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via del Império, a nova via sacra do fascismo, ordenada com estátuas de César, Augusto, Trajano, servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do comunismo italiano. As sombras do passado recriado ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de a. Afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. B. Utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. C. Difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais. D. Refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. E E. Recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal. Então, gente, como eu falei, eu não pretendo falar sobre o fascismo em si. Eu acredito que seja um tema já muito manjado, mas eu queria chamar a atenção para algumas características gerais que regimes como esse possuem. Por que eu fiz isso? Eu acho importante a gente ter na mente que em questões humanas, seja elas da UERJ ou do Enem, às vezes elas podem tratar inclusive, principalmente em história, elas podem tratar de contextos históricos que a gente nunca ouviu falar. Nesse caso, ele está fazendo referência, né? Já na primeira frase, falando sobre a Marcha de Roma, a gente já sabe que está falando do fascismo italiano, mas ele poderia, por exemplo, falar sobre, sei lá, o fascismo japonês. E aí, normalmente, com o nervosismo da questão, da prova, você provavelmente iria pular. Então, eu queria chamar a atenção para um conceito geral de regimes fascistas. Mas antes disso, eu queria falar sobre a marcha, né? Abaixa aí, Vitorinha. Trouxe uma só para ilustrar um pouquinho. Consegue abaixar? Tá. Essa é a marcha de Roma, né? Que foi, para quem não sabe, né? Ela foi organizada, né, pelo Mussolini, que era o líder do partido fascista, no intuito de pressionar a monarquia italiana para que Mussolini ascendesse ao poder. E assim, foi uma mobilização enorme, como a gente pode ver na foto. Tem muitas pessoas participando, efetivamente, muitas assistindo. Teve grande apoio popular. E ela foi tão impactante que no dia seguinte, o objetivo, que era a ascensão de Mussolini ao poder, né, como primeiro-ministro, é alcançado. Então, achei bacana para mostrar o quanto que a população, né, abraçou essa ideia. Sobe lá, Vitorinha. Eu queria chamar a atenção para uma característica geral dos fascismos, dos regimes autoritários em si. É característica de regimes autoritários essa alusão a grandes marcos da história, a grandes sociedades que deram certo, a grandes momentos importantes.
No fascismo italiano, você tem grande presença de alusão à Roma vitoriosa. Para quem não sabe, aí dessa aí, Vitorinha, só uma curiosidade que eu acho bacana a gente colocar, aqui desse lado, tá, do lado direito, eu coloquei a imagem de um fácio, que era uma arma utilizada pelo exército romano, o vitorioso exército romano, no intuito de mostrar poder, de mostrar o poder romano. Era usado pelos guardas, sempre que você tinha uma nova conquista de território, ele era marcado. E, por conta disso, o nome fascismo ele é oriundo desse... Ele é oriundo dessa imagem, dessa figura, que é o fácil, para mostrar mesmo essa alusão a momentos históricos. Aí sobe, Tarinha, para mim, por favor. A alternativa correta seria a retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi utilizada com o objetivo de utilizar, né, os vestígios restaurados para justificar um regime político. É você dar credibilidade ao seu discurso. É aquela frase que a gente sempre escuta, aquele tempo era bom, aquele momento era bom, aquele momento deu certo. Isso é uma característica de regimes autoritários, de regimes fascistas. Você vai ter essa característica no fascismo italiano, no nazismo alemão, no fascismo japonês, em qualquer outro fascismo. Então, eu achei bacana a gente trazer essa questão, porque um professor uma vez falou isso comigo e isso eu acho importante a gente repassar. E muitas questões vão trazer uma particularidade pedindo um conceito que é amplo. Isso acontece muito em história. Então, se isso acontecer na prova de vocês, alguma coisa assim, não fiquem nervosos, não achem que não sabem. Vocês sabem a resposta. É só pensar no contexto geral, tentar deslocar um pouco o foco, entendeu? Então, nessa questão, era isso. Questão número 10, Enem, né? A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como. Eu fiz questão de trazer nas questões de história charges. É muito comum em provas de humanas a gente ter, dialogando com o texto, dialogando com a questão, imagens, charges. E, muitas vezes, a resposta da nossa questão ela vai estar na charge. Então, na charge a gente tem muita gente junta, né? E aí tem as faixas. Quero votar, o voto é nosso, queremos votar. E aí tem a frase central, que já vai nos dizer o contexto. Normalmente, as charges e as imagens já nos diz qual o contexto histórico a questão está abordando, a questão está tratando. Aí tem a frase que é a principal do contexto, que é direta e já, e embaixo é vote ou deixe, fazendo alusão àquele slogan ridículo da ditadura de Brasil ame ou deixo. E uma dica que eu acho importante, que a Vitorinha até chamou a atenção ontem comigo, sempre que tiver uma imagem, olha o rodapé. Olha sempre o que está escrito embaixo. Uma história do Brasil através da caricatura. E aí, né, para fechar a descrição da imagem, a gente tem um guarda, né? Voltem para suas casas, o povo é ilegal. Aí, voltando para a questão. A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. B. A manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado. C. Passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina. D. Os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. Vamos fazer por eliminação, né? Desconstruir algumas alternativas. Como eu falei, a imagem ela vai sempre dialogar. Tá caindo aqui. Ela vai sempre dialogar com o enunciado, com a questão. Por que não pode ser eles falam exigir direito à igualdade de voto para os homens e mulheres? Isso existiu. Isso aconteceu em determinado momento. Pode acontecer muito no Enem de colocar como pegadinha, às vezes na correria, de colocar uma sentença que ela é verdadeira. Isso aconteceu. Porém, isso não remete à imagem. Então já não é. Os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. Pode ser. A gente pode ficar na dúvida nessa. C. As passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina. Isso existiu. Aconteceu a ditadura na Argentina também e existiram passeatas. Só que aí, como eu falei, como é bom a gente ler o rodapé. Ele fala uma história do Brasil através da caricatura. Não tem nenhuma referência à Argentina. Então a gente já corta.
a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado. Não é, né? Porque, como a gente vê pelo contexto, está falando da ditadura. Não era eleições para o Senado, era para votar pela presidência, para você escolher o presidente. Então, no cachorro tem consciência. Então, a gente já elimina. E aí, que é a resposta, a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. Eu achei importante colocar essa questão, primeiro por se tratar de um tema que cai muito, tanto na UERJ quanto no Enem. Não sei se provavelmente vai cair no Enem nessas próximas provas, mas é certo de cair na UERJ, por exemplo. E também para falar sobre um aspecto que eu acho importante desmistificar, né? Um senso comum sobre uma parte da história que pode ser que acabe confundindo vocês. Então, eu achei bacana porque falou diretamente sobre isso. A questão, ela fala diretamente sobre as diretas já. E existe, estava até conversando com um professor da faculdade, existe um grave erro, um grave senso comum acerca das diretas já. Existia uma tentativa, né, um intuito popular pelo fim da ditadura, né, que começou em 64 e terminou em 85, quase 21 anos de ditadura militar. E existia um discurso do então presidente, que é o João Figueiredo, que é o último presidente militar, de que existiria essa redemocratização, só que ela seria de forma gradual, de forma lenta. Era uma forma, esse discurso era nada mais, nada menos do que uma forma de controle. Você falar que vai fazer, mas não fazer, só para adiar. Só que a pressão popular, né, foi muito forte. Eu esqueci de pegar uma imagem, mas a pressão popular, as manifestações diretas já foram muito importantes, foram muito absorvidas pela população. E o foco principal das diretas já era o voto direto da população pela escolha do seu representante, uma volta da redemocratização. E o seu objetivo, na parte prática, né, você tinha uma emenda constitucional que permitia isso, para revogar o estado de sítio, para devolver o direito ao voto da população, devolver os poderes aos outros poderes, né, não só centralizado a um único poder. Porém, aí é que está o erro do senso comum. Essa emenda não foi aprovada. Então, o objetivo principal das diretas já, que era a aprovação dessa emenda constitucional, não foi aprovado. Por isso que eu acho maneiro a gente frisar e a gente ter isso em mente claramente, para na hora da prova a gente não se confundir. O que vai acontecer, quando isso não é aprovado, você vai ter uma negociação dos articuladores opositores à ditadura para o fim da ditadura. E aí o que acontece, que eu acredito que seja a parte mais democrática assim, do processo, é que há uma indicação popular, né, por quem iria disputar a eleição contra o Maluf, que é o Tancredo Neves. Então, a parte mais democrática é a indicação desse nome. Mas ainda você não tem a volta da redemocratização porque o povo não votou. Você não teve eleição direta. Você teve eleição indireta, com a vitória do Tancredo. Então, acho que é bacana a gente esclarecer isso, porque existe muito esse senso comum, como se as diretas já tivessem... a gente acaba fazendo a gente acha, deu certo, acabou, então a gente acha que teve o voto direto. Não teve. O Tancredo, ele é eleito ainda pelo voto indireto. Então, acho que é bacana a gente esclarecer isso. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da era Vargas, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca a disseminação de organização paramilitares inspiradas nos regimes fascistas europeus, B. A aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores, C. Criação de um conjunto de leis associadas ao controle das representações sindicais, D. Implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender aos trabalhadores rurais, e implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes médias e o governo. Então, gente, essa aí é uma questão que é quase unânime de todo Enem, toda a UERJ, que é a Era Vargas, que é um marco importante a ser estudado na história do Brasil. Infelizmente, para minha tristeza, a gente não vai conseguir falar tudo de Era Vargas, porque, como a gente vê ali no slide, são 15 anos.
Tem muitos aspectos para serem discutidos, mas inclusive tem essa aula no nosso canal, na nossa página no Instagram, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu posso falar também. Mas eu trouxe essa questão com uma resposta que eu acredito seja um pouco óbvia, mas que dentro do tema eu queria destacar um aspecto da Era Vargas que dialoga um pouco até com geografia, que eu acho que é muito importante. Respondendo a questão rápido, acho que a resposta é meio óbvia, a resposta é a letra C, né, que é a criação de um conjunto de leis trabalhistas associado ao controle das representações sindicais. Acho que quando a gente estuda Era Vargas, um dos aspectos que são mais destacados é a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Isso cai muito nos vestibulares, mas eu queria destacar um outro acontecimento que foi muito importante da Era Vargas, e que dialoga muito com geografia, então acredito que seja um tema que merece ter uma atenção com carinho. Como está ali, o Vargas ele assume a presidência em 1930. E a gente, olhando um pouco o contexto histórico, olhando um pouco o contexto mundial, em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York. E a quebra da Bolsa, né, ela gerou problemas mundiais, né, ela teve impactos mundiais, diretos, inclusive. Nessa época, em 1930, então, o Vargas ele assume nesse cenário de caos econômico mundial, logo após a crise de 29. O nosso principal meio econômico é a exportação. Durante muito tempo, o nosso principal meio econômico foi a exportação, principalmente a exportação de café. Com essa crise econômica, a gente é atingido diretamente na nossa economia, né? A gente deixa de exportar café. E aí, eu queria destacar duas ações consequentes dessa crise. Uma a curto prazo e outra a longo prazo. A curto prazo, a medida tomada governamental para controlar isso, primeiro, é a valorização do café como solução imediata. Aí você fala, pô, se ninguém está comprando, por que você vai estar valorizando o valor do café? Aí é que está. Você faz a valorização do valor do café e o grande pulo do gato, vamos colocar assim, é o seguinte. O próprio governo compra esse café, compra esse excedente e queima. Então, você aumenta o valor e você faz com que os grandes produtores não sofram com isso. Consequentemente, você faz com que a sua economia não sofra com isso. Você tem depois a criação do Departamento Nacional do Café, né? Então, é um ponto que eu considero importante a ser destacado. O quanto que um acontecimento fora, né, influenciou diretamente no nosso país e mundialmente. E aí, com isso, eu queria destacar um outro ponto também que eu acho importante, que dialoga muito com geografia, a Julia ia fazer comigo, depois a gente desistiu dela fazer, é o seguinte. Isso que aconteceu, essa crise, serviu para o Vargas enxergar uma necessidade de mudança econômica dentro do Brasil. A gente não, na visão dele, a gente não podia estar tão dependente do capital externo, da compra externa, porque ele teve que ter uma atitude muito drástica para controlar isso. E aí começa a existir todo um pensamento e um ideal de reforma das nossas indústrias de base. Porque além do problema com o café, alguns materiais básicos, né, de setores primários, a gente importava. E com a crise a gente deixou de ter isso também. Então, começa no Brasil, nesse momento, né, se eu não me engano, em 36 para 37, 1936 para 37, um novo ideário de um processo, por menor que fosse, de industrialização brasileira, para que a gente não fosse tão dependente das indústrias externas. Então, é nesse momento, por exemplo, que com esse ideário, já na prática, né, de reforma das indústrias de base, que você começa a construir, por exemplo, a CSN, que é a siderúrgica de Volta Redonda,
que você constrói a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, entre outras, para que a gente não seja tão dependente. E eu acho que esse ponto ele é essencial, que a gente merece prestar um pouco atenção nele, porque ele vai dialogar. Ele é um tema interdisciplinar, ele vai dialogar tanto com a história, tanto com a geografia. E, para finalizar essa parte de Vargas, já em cima disso, com esse intuito, como eu falei, o Brasil, a gente estava num processo ainda de tentar uma ascensão econômica, uma industrialização. Então, a gente não tinha capital suficiente para tanto investimento. É um investimento grande você fazer do zero uma siderúrgica nacional, fazer a Vale, você investir em reformas da indústria de base, né? E aí, nesse momento, você vai ter uma participação externa, de capital externo dos Estados Unidos. E aí é a grande questão assim, que vai começar a fazer com que o Vargas ele perca o seu poder político, a sua influência. Isso, eu já vi algumas questões sobre isso, acho importante a gente frisar aqui. No momento que o Vargas ele aceita a ajuda dos Estados Unidos para investir na CSN, é imposto uma condição, que o Brasil entrasse na Segunda Guerra, né? Isso caiu, e Vargas, quando ele aceita isso, né, ele cai numa grande contradição, porque todo mundo sabe, né, que Vargas, né, no seu terceiro período na sua terceira fase de mandato do Estado Novo, ele tem um caráter totalmente autoritário, né, fascista. E aí, no momento que ele entra na Segunda Guerra, aliado aos Estados Unidos contra a Alemanha, a Itália, o Japão, ele está se contradizendo. E aí, nesse momento, ele começa a perder poder político. Então, eu achei importante a gente fazer esse salto de ações e consequências com um espaço temporal curto e espaço temporal maior, assim. É isso. Vai para a última, Vitorinha. Perfeito. Essa questão aí, última, a gente vai... As três vão falar, tá, galera? Aí tem um jeito de todo mundo conseguir introduzir biologia, história e geografia na questão. Enem. Também não sabemos a data. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. B. A consciência da população pobre sobre a necessidade da vacinação para a erradicação das epidemias. C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. D. O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. E o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Tá. Como a Vitorinha falou, a gente colocou essa questão porque a gente percebeu que ela dialoga com as três matérias, né? História, Geografia e Biologia. E como eu falei, a importância da charge, né? Quando vocês fizerem a prova, provavelmente vocês vão ter muitas. Na charge a gente vê uma confusão, né? De soldados do lado esquerdo e o que parece ser a população do lado direito. E aí você tem uma flâmula, né? No lado esquerdo que diz vacinação obrigatória. Então a gente já consegue entender que o contexto é a revolta da vacina. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e a Juliana e a Vitorinha vão falar sobre a parte delas da matéria. Em 1902, o presidente da época é o Rodrigues Alves. E a gente tem que lembrar que, nesse período, o Rio de Janeiro ele é a capital do Brasil. Então, o objetivo central do presidente com o Rio, ele tem dois objetivos, que é urbanizar a cidade e fazer o seu saneamento. Naquela época, as ruas da cidade do Rio eram muito sujas, o lixo era a céu aberto, as pessoas conviviam meio ao lixo. E aí, consequentemente, você tinha proliferação de ratos, de mosquitos. E aí, como consequência disso, você tinha diversas doenças que circulavam, doenças fatais.
como a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. Então, não era bem visto para o exterior uma capital de um país com essas condições. Então, ele tinha esse objetivo, tem que sanear e urbanizar pelo menos a capital. Nesse intuito, o Rodrigues Alves, né, o presidente, ele vai nomear como prefeito Pereira Passos e como diretor da saúde pública o Oswaldo Cruz, que é médico, né? Só que aí começam as problemáticas. O Pereira Passos, ele era engenheiro. Ele foi colocado como prefeito justamente para que ele ficasse de frente dessa urbanização. Só que como engenheiro, o olhar dele vai ser um olhar técnico. O Pereira Passos não vai ter um olhar social sobre a urbanização do Rio. Como engenheiro, o seu olhar é apenas técnico. E isso vai gerar a primeira problemática. A urbanização do Rio, ela vai sacrificar as camadas mais pobres da cidade. Como eu falei, você não tem um olhar social, você tem um olhar técnico. A camada mais pobre, ela vai ser desalojada, ela vai ter os seus casebres, os seus cortiços demolidos, sem que haja alguma... Você não vai ajudar aquelas pessoas. É demolido e acabou. Nesse cenário, né, que a Julia vai falar um pouco melhor sobre isso, que você vai ter um grande processo de migração da camada mais pobre, após ter suas casas demolidas, para os morros, né, para incrementar a construção das favelas. Mas a Julia vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, tranquilo. Então, nesse cenário, é necessário combater as doenças. Esse era o ideal. E aí que entra o Oswaldo Cruz, de desenvolver a vacina para que haja erradicação, né, ou a freada dessas doenças. Só que tem outra problemática. O cenário é cheio de problemáticas. Primeiro, que você não tinha a certeza de eficácia da vacina. Segundo, que a vacina, como está ali na imagem, era obrigatória. Então, como eu disse, era obrigatória. Os moradores estavam nas suas casas, a polícia chegava com os oficiais, né, de saúde e vacinavam as pessoas à força. E aí você para para pensar nos fatores. Você primeiro tem uma grande revolta, porque você foi desalojado e não teve mínimas condições disso. Além da revolta, você tem a desconfiança com uma vacina que você não sabe para que é, porque não existiam campanhas de vacinação. Você vai tomar essa vacina aqui. Então, aquilo. Você tem desconfiança com uma política totalmente arbitrária, uma política autoritária, que te tira o direito de te colocar na sua casa. E aí, agora, eles querem te prover bem, te prover saúde através de uma vacina, então você vai gerar uma grande desconfiança da ação, o porquê disso. E, além disso, você tem a grande insatisfação com a arbitrariedade da ação, de você invadir a casa de alguém e vaciná-lo à força contra a sua vontade. E aí é nesse cenário, né, de agitação, de grandes insatisfações, esses três fatores, que você vai colidir, né, vai ter o colapso e você vai ter a revolta. A Julia vai falar agora um pouco a parte geográfica. Vou contextualizar a questão no sentido geográfico dela, né? E é nada mais nada menos do que a urbanização, né? Porque a revolta da vacina ela vai acontecer no Rio de Janeiro, né, em 1904, quando o Pereira Passos ele já era prefeito, como a Natália falou. O Pereira Passos ele tinha uma ideia de trazer a Belle Époque para o Brasil, né? Ele tinha a ideia de transformar o Rio na Nova Paris. Ele queria fazer isso, tipo, alargando as vias, assim como ele fez na Rio Branco. Ele tinha a ideia de derrubar morros e derrubar cortiços, como o Morro do Castelo e o cortiço Cabeça de Porco, era o mais famoso, né? E a partir desse momento que ele derruba esses cortiços, ele deixa a população, assim como a Natália falou, ele deixa essa população mais pobre desabrigada, porque a partir do momento que tem uma urbanização na cidade, a cidade ela está sofrendo um processo de gentrificação, né? Ela está sofrendo um processo de melhoramento. A partir disso, os aluguéis, os imóveis, eles vão ficando mais caros. E essa população que morava em cortiço, eles não tinham dinheiro para morar em coisas caras, eles não tinham como sobreviver assim.
Então, eles começaram a procurar moradias em encostas de morro, sabe? Eles começaram a botar a casinha deles em encostas de morro, o que é geograficamente muito perigoso, porque qualquer coisinha que dê ali vai ter um desabamento, a pessoa vai perder a sua casa, suas coisas, talvez até a vida, né? Mas eles não estavam se portando com isso porque eles não tinham dinheiro para ir para outro lugar. E a partir daí começaram a ser formadas as favelas e as comunidades, né? Mas voltando aqui para a urbanização. Essa reforma urbanística do Pereira Passos, ela deixou a população muito indignada, né? Deixou essa população bem chateada. E isso foi juntando com algumas outras coisas, como a obrigação da vacina. E a partir daí, a partir desse movimento de urbanização, a população resolveu que não queriam mais, eles não queriam ouvir o que o governo tinha a falar para eles, porque eles estavam se sentindo traídos, eles estavam se sentindo negligenciados, né? Porque eles tiveram que ir para encostas de morros morar, porque derrubaram as moradias deles. E a partir desse momento, eles têm uma sensação de indignação mesmo. E aí eles foram para as ruas protestar sobre a revolta da vacina. Aí a Vitorinha, ela vai trazer pra gente agora, só pra gente finalizar, pra deixar tudo bem amarradinho, sobre a vacina. Não só sobre a revolta da vacina, mas sobre a vacina em si, sobre o que a vacina ela faz com a gente e como é que a vacina ela pode ajudar. E aí, só pra deixar a aula bem amarradinha assim agora no final. É isso. Então, eu vou abordar de maneira rápida, só para não confundir a cabeça de vocês, né? Como essa questão aborda mais o lado histórico, geográfico, vou só botar uma... Só adicionar. A gente tem aí a vacina, né, como uma... Caramba, esqueci a palavra. Um tipo de imunização, né, que a gente vai tomar vacina, e essa vacina, nesse contexto, ele vai induzir que o nosso corpo produza alguns organismos, né? Todos os organismos não, produz anticorpos, né, para quando a gente entrar em contato com a doença, né, que ela está tentando evitar, nosso corpo consiga reagir àquilo e impedir que a gente fique doente. Como a gente agora está esperando, a nossa querida vacina da Covid, né, que está todo mundo louco, todo mundo desesperado, mas esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Uma vacina, ela leva tempo, né? Ela não tem como produzir algo um ano e achar que aquilo vai dar certo de primeira. A gente precisa de tempo, né, para testar, com teste clínico, fora as 3 fases, enfim, tem N coisas envolvidas. E a Natália até comentou, né, que a gente sabia ficar sem a vacina na época, mas imagina que desespero. Tu criou uma parada ali, uma das primeiras vezes, imagina a desconfiança da população, não sabe nem o que tá tomando, né? Não tinha uma campanha de vacinação. Como agora também, a gente tem toda essa desconfiança com a vacina da Covid, né? Ela está sendo produzida em um tempo muito rápido, um tempo assim, histórico, é um recorde na história do mundo. Tem doenças que até hoje não tem vacinas e que os pesquisadores todo ano estão lá estudando, tentando buscar. E é difícil, cara, é complicado. Mas espero que a gente consiga essa vacina logo da Covid, né? E só amarrando aqui, falando como isso pode cair no Enem. Pode cair perguntando qual a função da vacina, como isso funciona, né? Então, vou só explicar aqui rapidinho. Quando a gente tem a criação de uma vacina, quando a gente tomar essa vacina, eu falei para vocês, a gente vai estar induzindo o nosso corpo a criar anticorpos, né? Isso vai acontecer através da memória celular. Ou seja, como se a gente tivesse... começaram a conversar com o nosso organismo e falasse assim, ó, vai chegar um outro organismo, ele vai querer invadir a sua... Só que você tem como se proteger. E é como se essa vacina estivesse explicando para o nosso organismo como se proteger dessa doença, né, desse organismo estranho. Então, ele vai gravar aquilo, né? Vai existir essa memória celular. E aí, quando a gente entrar em contato com a doença que for, nosso corpo vai conseguir se defender. E eu acho que é basicamente isso. Só explicando melhor a função da vacina, caso caia no Enem para vocês, né? Pode cair também a diferença de soro e vacina, né? O soro a gente sabe que, enquanto a vacina ela tem essa função do antes, né, de prevenir que você pegue a doença, o soro vai ser uma forma de tratamento. Assim como estão tentando criar um soro para que exista um tratamento eficaz e útil para a Covid, né? E até essa diferençazinha aí, só esse complemento, para caso caia algo assim no Enem de vocês, tá? É isso, Júlia e Natália, podem dar a resposta aí. E a gente não falou, perdão, gente. Cortou para mim a letra A, aí só lê para mim o que está escrito, porque tá cortando. A identificação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Então a letra A, tá? Não ficou claro, olha. A letra A, tá? Considerando o contexto político, a revolta vai revelar a satisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. E é isso. Tá boa, agora vamos só se despedir aqui, direitinho, bonitinho. Deve bonitinho, pô. Tô esperando, tô carregando. Foi.
Beleza, galera. Então foi isso. A gente separei 12 questões que, assim, são questões importantes, abrangeram vários temas. A aula vai estar disponível. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ver as questões de novo depois. E além disso, se quiserem tirar alguma dúvida agora, ou no nosso Instagram lá, da Crescendo, que está só começando, né? Falta ainda muita coisa para acontecer. A gente tem várias ideias para colocar em jogo, para botar para frente, né? A gente já tem vários resumos. A Júlia abordou aí urbanização, abordou população. Isso tudo está no nosso Instagram já. Então, assim, se você quiser ir lá agora, ver os resumos, fica à vontade. Segue a gente, calma. manda pros A amigos. Natália fez resumo de Ana Vargas também. Tá tudo lá, cara. Então, tem ecologia, enfim, cara, tem várias coisas. E a gente agradece aí ao Luquinhas, ao Gaudi, a todo mundo do Ensinamate, tem os professores também. Foi muito maneiro. Essa é a nossa primeira aula, acho que de todo mundo aqui, né? Nossa primeira aula, cara. E aí, gente, como, Né? como vocês Primeira se aula. sentiram? Digam aí. Pô, Como me sentir? Cara, é muito. cara. São duas coisas que ficam em alta, né? A gente fica muito feliz porque tá dando aula, mas também fica muito nervoso, né? É normal, a gente fica assim, né? Fala assim, pô, cara, tava tranquilão. Depois que acaba daquele alívio, abaixa a adrenalina. Fica feliz a Aí, juro, tinha umas horas que eu olhava pra câmera do Gaudi pra ver qual tava sendo a reação dele. Quando eu pensei, cara, o Gaudi me deu aula. Agora ele tá me dando aula. estão entregando nossa idade aí, Luquinhas. A gente tá ficando velho. Mas obrigada, gente, sério, muito o bom. Inex também, ó. O Inex aí, ó. Nada, Pô, gente. Eu acho que foi tava uma tranquilo, maneira. Foi a primeira aula que eu tive, uma primeira aula transdisciplinar de 3 matérias. Achei irado. Então, é isso aí. Olha lá, o cara lá apareceu. Aí, Júlia, o Lanete tá aí. E aí, Lanete? Gente, mas muito obrigado. Eu fico super feliz de ver vocês aqui. Acho que o Gaudi sabe muito bem como é isso, né? A gente recebeu uma oportunidade, a gente quer. Logo que a gente entra na faculdade, para mostrar serviço, a gente quer ver como que é da aula e acaba que quando você recebe a oportunidade, você se esforça ao máximo, a gente viu isso de vocês. Então, assim, muito obrigado aí por disponibilizar essa aula pra gente e ter se dedicado super. Vocês arrasaram. É isso, gente. Obrigado Obrigadão, mesmo. mano. Valeu, gente. Obrigado a quem assistiu isso. também. Valeu. Eu também. Qualquer dúvida, tira print da tela. Segue lá, gente. Eu gosto. Fala com a gente. Segue lá. Beijo, valeu. Gente, galera. valeu. Tô terminando por aqui. Muito obrigado. Foi um prazer inenarrável, de coração. Um grande beijo. Beijo, gente. E até a próxima, com certeza terá. Valeu, gente. Aí sim. Tchau. Tchau. Valeu.